Olá, boa noite. Teve um protesto hoje à tarde em defesa da democracia. O ato pede a punição dos responsáveis pelo terrorismo que aconteceu em Brasília. O vandalismo e a violência nas sedes dos três poderes gerou protestos em todo o Brasil. Em Vitória não foi diferente. Os patriotas de fato estão aqui, que defende a pátria, o povo brasileiro. Aquilo ali foi um terrorismo que eles fizeram, entendeu? A gente faz nossos atos, nunca fizemos isso, que eles fizeram isso aí. Isso é um absurdo total, hein? O grupo se reuniu na Universidade Federal contra a tentativa de golpe. Corremos o risco ontem de haver um golpe, não é um golpe contra o atual governo, é um golpe contra a democracia. Esse professor levou os filhos de 4 e 11 anos para a manifestação. Para que eles aprendam como é a democracia, eles estão aqui para isso. Ela tem 4 anos e já precisa saber desde hoje para não ter que conviver o que a gente viu ontem à noite, a barbárie em Brasília, né? O grupo vai caminhar até a sede da Petrobras na Avenida Nossa Senhora da Penha. Participam do ato representantes dos movimentos sociais, sindicais, estudantes e todos que esperam um pouco de paz nos próximos 4 anos. Houve pedidos pela identificação e punição dos envolvidos e também que os autores dos atos criminosos de Brasília não recebam o perdão do chefe de governo, a chamada anistia prevista em lei. Bolsonaro foi eleito pela urna eletrônica, eles questionarem as urnas eletrônicas. Bolsonaro saiu democraticamente. Lula já perdeu várias eleições e ainda assim se aceitou. Ninguém foi pra rua quebrar Planalto, quebrar nada, gente. É tão ridículo o que aconteceu que não é possível que a população capixaba, brasileira e mundial não venha para as ruas para protestar e falar para todo mundo que isso está errado e que nós temos que mudar isso. O movimento também expôs a insatisfação com os policiais que deixaram de agir contra os vândalos. Todos os dias o Parlamento da República é atacado por políticos que defendem golpes, não são a favor dos direitos humanos e não são pela população. Estão ali para defender os seus direitos individuais, muitas vezes com atos criminosos. Qualquer policial ali que não cumpriu com o seu dever de defender a sociedade e os direitos, ele tem que ser responsabilizado. O lugar de terrorista é na cadeia. Eu espero que essas pessoas fiquem na cadeia durante um bom tempo e que eles possam ter um Brasil mais livre. Pelo menos 2 pessoas foram detidas no acampamento bolsonarista na Prainha em Vila Velha. O Ministério Público Federal solicitou à Secretaria de Segurança Pública e ao Exército a identificação dos financiadores dos acampamentos e os veículos usados. Em Brasília, foram 5 capixabas detidos por atos antidemocráticos. 2 manifestantes bolsonaristas foram detidos e levados à sede da Polícia Federal. Eles foram presos após discutirem com os policiais militares na Prainha em Vila Velha. Eles não aceitaram a retirada do acampamento, que estava em frente ao 38º Batalhão do Exército há 2 meses. Nós recebemos uma notificação de uma determinação judicial, não só o Espírito Santo, todos os estados do Brasil receberam essa determinação, onde qualquer manifestação relativa às eleições, que elas fossem imediatamente dissipadas. Ao chegar no local, concentramos nossos esforços com a Prefeitura na limpeza, na retirada de materiais inservíveis, mas durante essa operação 2 pessoas questionaram a ação, se identificaram como participantes e, como a determinação também preconizava, pessoas que estivessem diretamente participando da manifestação deveriam ser presas em flagrante e conduzidas à Polícia Federal. Então, 2 pessoas foram conduzidas à Polícia Federal e agora o procedimento é com a Polícia Federal. Faixas, barracas, tendas e banheiros químicos foram retirados da prainha pelos funcionários da Prefeitura de Vila Velha. Policiais civis, militares, federais e a Guarda Municipal estavam presentes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a dissolução total, em no máximo 24 horas, dos acampamentos espalhados pelo Brasil. A Polícia Militar participou com 125 policiais militares. Obviamente, tinham várias outras forças, a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, para que nós pudéssemos fazer uma operação segura, não só para os policiais, mas para aquelas pessoas que iriam ser detidas também.
Neste domingo, atos terroristas foram provocados nas sedes dos 3 poderes em Brasília. 1.200 pessoas foram detidas. Além dos 2 detidos em Vila Velha, 5 capixabas também foram presos em Brasília e encaminhados à Polícia Federal. Ainda de acordo com informações da polícia, 6 ônibus saíram aqui da Grande Vitória, passaram por cidades do interior e seguiram para Brasília. Um custo em média de R$18 mil por cada coletivo, que levou aí, em média, 40 passageiros. Esse custo pode ter sido bancado por empresários capixabas. As prisões e supostos envolvimentos nos atos serão investigados pela Polícia Federal. Realizamos diligências no sentido exatamente de buscar mais informações e mais elementos que pudessem subsidiar ali a investigação que está em andamento. Senadores capixabas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionaram nas redes sociais. Eu não aprovo invasões, não aprovo vandalismo, até porque não faz parte da nossa cultura. Enquanto conservadores, patriotas, cristãos de qualquer tipo de violência, não batemos palma para isso. Mas, gente, qual é o cerne dessa questão? O Brasil está dividido. Mas a que se deve isso? Se deve aos superpoderes dados à Suprema Corte e à omissão dos outros poderes. Nós que somos de direita, o que está acontecendo no Congresso, acabamos de perder todas as razões possíveis. Agora não podemos nem dizer mais que a esquerda é uma esquerda que quando se reúne faz quebradeira, que são radicais. Perdemos todas as razões. Já o capitão Assunção, que chegou a ser detido por atos antidemocráticos e usa tornozeleira eletrônica, mesmo proibido pela Justiça, também se pronunciou através das redes sociais. Os acampamentos próximos a quartéis estão proibidos e a polícia vai ficar monitorando por 24 horas. Nós fizemos agora o recobrimento do local, ficaremos lá permanentemente para que qualquer pessoa que retorne, a decisão do ministro é muito clara, qualquer pessoa que retorne para esse tipo de movimento deverá ser presa em flagrante. A Polícia Militar e a Guarda Municipal irão fazer policiamento constante na região. Segundo a Polícia Federal, os 2 indivíduos de 48 e 52 anos foram indiciados por associação criminosa, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito e serão encaminhados ao sistema prisional do Estado. E atualizando, continuam presos por milícias digitais e atos antidemocráticos o pastor Fabiano Oliveira, o vereador Armandinho Fontoura e Jackson Rangel, dono do site Folha do ES. O radialista Max Pitangui segue foragido, segundo a Secretaria de Justiça do Estado. Várias entidades capixabas se manifestaram a favor da democracia e contra os atos terroristas em Brasília. Vamos ver. O Tribunal de Justiça do Estado repudiou veementemente os atos e cobrou a devida apuração e punição dos responsáveis para que seja restaurada a paz social. Já a Associação dos Magistrados do Espírito Santo destacou que os atos representam desrespeito às instituições e não estão amparados pela Constituição Federal. O Ministério Público do Espírito Santo afirmou que honrará com a missão constitucional de defesa do regime democrático e da ordem jurídica. Disse ainda que vai adotar todas as medidas que garantam a manutenção da paz, da ordem social e a responsabilização de todos os envolvidos. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que é hora de encerrar de uma vez por todas os intentos contra o Estado Democrático de Direito no país e que somente assim será possível buscar a pacificação necessária ao Brasil. Destacou ainda que é preciso que os golpistas sejam identificados e punidos. A Transparência Capixaba destacou que não se trata de manifestações da liberdade de expressão, que não se muda o resultado da eleição na marra e que trata-se, portanto, do puro terror estimulado por forças políticas radicais que vêm trabalhando há alguns anos para provocar o caos e incitar o ódio entre as pessoas. A Federação do Comércio do Espírito Santo repudiou o vandalismo e afirmou que tem certeza de que as autoridades e a sociedade brasileira, que se expressou democraticamente nas urnas durante as eleições de 2022, reagirão com os instrumentos legítimos e constitucionais para a garantia da preservação da ordem, a apuração das condutas criminosas e a punição dos envolvidos.
A Universidade Federal do Espírito Santo também repudiou os atos de vandalismo em Brasília e defendeu que os envolvidos e financiadores sejam identificados e devidamente punidos na forma da lei. O senador capixaba Fabiano Contarato abriu um pedido de CPI de terrorismo para apurar a depredação em Brasília. 31 senadores já apoiam o pedido, que precisava de no mínimo 27 assinaturas. Nas redes sociais, Contarato afirmou que o atentado terrorista dos bolsonaristas contra a democracia brasileira exige ação enérgica das instituições de Estado e que é preciso apurar a responsabilidade das pessoas que participaram dos atos terroristas e também de quem financiou e estimulou o vandalismo. O deputado estadual Marcelo Santos, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa, afirmou que os atos de terrorismo envergonham a nação brasileira e que, enquanto a maioria da população defende a democracia, uma minoria atenta contra o Estado Democrático de Direito e deve ser responsabilizada criminalmente. Já o deputado federal Helder Salomão afirmou que os financiadores desses movimentos golpistas devem ter os seus bens confiscados pela Justiça para pagar os prejuízos causados pelos atos de vandalismo contra o patrimônio público. Também destacou que o Ministério da Justiça criou o e-mail denuncia@mj.gov.br para receber informações sobre os atentados terroristas. E o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está em Brasília, onde se reúne com os governadores, o presidente Lula e chefes dos poderes. Manuela Machado tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Manuela. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Isso mesmo, o governador Renato Casagrande está participando dessa reunião que começou agora há pouco em Brasília, entre os governadores, do país e também autoridades de Brasília, junto com o presidente Lula. E o Fórum Nacional de Governadores emitiu uma nota de repúdio ao governo federal. Essa nota diz que o Fórum externa sua absoluta repulsa ao testemunhar os gravíssimos e inaceitáveis episódios registrados ontem, no Distrito Federal, os quais revelam a invasão da Praça dos Três Poderes, seguida da ilegal vandalização. A nota ainda disse que os governadores estão aí à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional. Exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas energéticas contra os extremistas e aqueles também que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação. E também vamos ressaltar que aqui no Espírito Santo, 25 militares estão à disposição do governo de Brasília e devem seguir ao Distrito Federal. Quem vai bancar, quem vai pagar as despesas desses 25 militares é a União. E ainda também para ajudar nas investigações, de identificação de quem custeou esses atos e também quem estava à frente desses atos, o governo criou o e-mail denuncia@mj.gov.br. Vou repetir, denuncia@mj.gov.br. Esse e-mail foi criado justamente para receber qualquer tipo de informação que possa ajudar as autoridades nessa investigação e também, a esses golpistas aí serem punidos de forma correta. Eu volto com você aí no estúdio, Isabela. Obrigada, Manuela, que essas pessoas sejam encontradas, sejam punidas realmente com muito rigor, porque é um atentado contra a nação que a gente viu ontem, é um absurdo esse tipo de movimento. Obrigada, viu, Manuela? No retorno do TN2, a violência em Cariacica foram 6 mortes em 48 horas. Já. A guerra do tráfico em Cariacica, 6 pessoas foram mortas na cidade em menos de 48 horas. A polícia acredita que Douglas Leal dos Santos, de 22 anos, conhecido como Perninha, tenha sido vítima da guerra pela liderança do tráfico de drogas. O jovem foi executado na Avenida Santa Luísa, no bairro Piranema, em Cariacica. Testemunhas contaram à polícia que Douglas estava de bicicleta quando os criminosos passaram atirando dentro de um veículo. Eles ainda teriam descido do carro para terminar de executar o jovem. De acordo com a perícia, somente na cabeça, Douglas tinha mais de 20 perfurações. Além de Douglas, outras 5 pessoas foram assassinadas em Cariacica em menos de 48 horas. Somente em Flechal, 3 mortes foram registradas. Primeiro, João Vitor Souza Pereira, de 26 anos, morto com vários tiros na cabeça. Ele estava no Beco São José.
Segundo a polícia, João Vitor era gerente do tráfico de drogas na região. 2 horas depois, a polícia encontrou o corpo de um homem ainda não identificado, que estava embaixo do viaduto, perto do ponto final de Flechal. Em Porto Novo, o bairro vizinho de Flechal, 2 jovens de 25 e 23 anos também foram baleados. Um foi socorrido, o outro, identificado como Pablo Machado Gonçalves, não resistiu. Ele era barbeiro e tinha um salão montado em casa no bairro Presidente Médici. Na parede, uma frase que o jovem gostava. Em Nova Esperança 2, o ajudante de pedreiro, Flávio Glaudino, de 40 anos, estava jogando sinuca com um adolescente de 16 anos quando foi baleado e morto. De acordo com a polícia, o alvo era o menor de idade, que foi executado com 11 tiros. O crime também pode ter ligação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil diz que está investigando os casos e as denúncias podem ser feitas através do 181, não precisa se identificar. Em São Pedro, Vitória, um adolescente foi baleado no meio da rua. Ele foi atingido por 2 disparos. O adolescente tem 15 anos. Ele estava na rua quando foi surpreendido pelo assassino. O crime aconteceu no bairro São Pedro, em Vitória. Ele foi ferido a tiros. O garoto contou à polícia que estava na Rua da Galeria na tarde desse domingo, quando ele começou ali mexer no celular. De repente, ele ouviu tiros e viu que tinha sido ferido. Ele foi atingido com um tiro na barriga e também com um tiro na virilha. Mesmo ferido, ele veio andando aqui, em direção ao pronto atendimento de São Pedro, onde ele pediu ajuda. O adolescente recebeu atendimento médico no local e foi transferido sob escolta para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ele não quis dar detalhes à polícia sobre o autor dos disparos. Segundo o pai, o filho é usuário de drogas. Ele teria passado a desobedecer os pais ultimamente. A tentativa de homicídio será investigada pela Delegacia de Homicídios de Vitória. A seguir, moradores continuam sem coletivos após incêndios a ônibus no fim de semana. É já já. Os incêndios a ônibus do Transcol em Vitória. Desde o fim de semana, a circulação dos coletivos na região do bairro da Penha continua prejudicada. Mais uma vez sobrou para quem precisa andar de ônibus. Na manhã de segunda-feira, a circulação de coletivos foi suspensa em 3 bairros de Vitória. O motivo foram os incêndios criminosos no final de semana. Em menos de 4 horas, 3 ônibus foram queimados. O primeiro deles foi na praia de Camburi. Subiram 2 indivíduos, um com mochila, outro com a sacola, antes da roleta, e aí ele já gritou, desce. E aí as pessoas começaram a correr, ele passou por debaixo da roleta e começou a jogar gasolina por todo o ônibus. Cerca de 15 passageiros da linha 572, que liga Laranjeiras a São Torquato, conseguiram escapar. O motorista conta do susto. A gente trabalhando em busca do sustento, aí chega a pessoa e faz uma coisa dessa, entendeu? É difícil até falar. O segundo ataque foi em Maruípe. O ônibus da linha 506, que liga a terminal de Laranjeiras a Itacibá, foi destruído pelo fogo. O terceiro alvo foi da linha 031, dessa vez na Avenida Leitão da Silva. O prejuízo ultrapassa R$1,5 milhão. Segundo a Seturb, os ônibus não estão indo até o ponto final, no alto dos bairros da Penha, São Benedito e Santa Marta. O motivo é a insegurança na região, desde que um traficante foi morto durante um confronto com a polícia militar. O enfrentamento foi no bairro da Penha e levou à morte de Iago José Costa dos Santos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Iago é integrante do 1º Comando da Capital, o PCV. Se o indivíduo colocar arma no chão, mão na cabeça, a vida dele será preservada, ele será detido, conduzido e entregue para a justiça adotar as providências. Agora, se ele se confronta com a polícia militar, o resultado morte é consequência exclusiva dele. E aí fica o recado. Atirou contra a polícia, vai levar tiro, não tem outra alternativa. Um adolescente de 15 anos e outro criminoso de 21 foram detidos, acusados de participarem da queima dos ônibus. Um menor de idade que disse que recebeu a ordem do tráfico para colocar o fogo no ônibus, e o segundo, de 21 anos, disse que é fumador de maconha, que vive transitando no bairro da Penha e também recebeu a ordem do tráfico para descer e colocar fogo em ônibus.
A CETURB disse que as linhas 022, 044 e 031, que atendem a região do bairro da Penha, por medida de segurança, ainda não estão indo até a parte alta dos bairros. O TN2 fica por aqui. A gente deseja dias de mais paz, né? Aqui no Espírito Santo e no Brasil. Boa noite, até amanhã.